Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe um assunto que foi muito pedido por vocês, que é sobre precisar ou não usar condicionador após a máscara. E por isso nesse vídeo eu vou falar sobre isso pra vocês e também um pouquinho sobre o pH de cada produto, o pH do nosso cabelo. Se você gosta de vídeo assim, de vídeo com esse conteúdo, já deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo. Já quero convidar vocês a me seguirem lá no meu Instagram, @Larissa_Gama, porque lá eu tô sempre mostrando a minha rotina de cuidados com o meu cabelo, mostro os produtos que eu tô utilizando no dia, o passo a passo das receitas e outras dicas. Então, para começar a falar sobre pH, eu quero esclarecer para vocês, o significado da sigla pH, que significa potencial hidrogeniônico, e ela mede o tanto de íons H+, que está contido naquela mistura que vai ser analisada. Ou seja, o pH é uma faixa de potencial eletrônico que ela vai medir se aquele meio ele está ácido, básico ou neutro. A escala do pH ela varia dessas três formas, entre ácido, básico e neutro. Acredito que muita gente que já viu essa questão em química vai lembrar dessa área. O pH ácido ele varia de 0 até 6,9. O pH de 7 é o pH neutro e de 7,1 até 14 é o potencial básico ou alcalino, como preferirem chamar. O pH do nosso cabelo ele varia de 4,5 a 5,5, ou seja, o pH do nosso cabelo é ácido. Existem diversos produtos de cabelo, tem shampoo, tem condicionador, tem finalizador, e cada um desses produtos ele tem um determinado pH que vai variar de acordo com a sua finalidade. Começando com os shampoos são classificados em ácidos, básicos e neutros. Os shampoos de pH ácido são aqueles shampoos mais hidratantes, cujo pH varia de 5 até 5,8. São aqueles shampoos que abrem a cutícula, shampoos perolados, shampoos hidratantes, shampoos sem sulfato, shampoos mais leitosos. Esses são shampoos de pH ácido. Já os shampoos de pH neutro são shampoos de pH 7 e shampoos que são transparentes. Esses shampoos eles abrem mais a cutícula do que um shampoo de pH ácido, um shampoo de pH mais baixo. Já os shampoos de pH alcalino, eles têm um pH de 7,1 até, por exemplo, 7,5, que são os shampoos que são utilizados, por exemplo, em alisamentos, procedimentos de alisamento, que eles precisam de uma abertura muito grande das cutículas para fazer o tratamento, depositar, o alisamento que você for utilizar, depositar mais no cabelo. Então, os shampoos de pH alcalino, ele abre bem mais a cutícula do que um shampoo de pH ácido e bem mais a cutícula do que um shampoo de pH neutro. Então, quanto maior for o pH do shampoo, mais ele vai abrir a cutícula do cabelo. Agora, já partindo para as máscaras de tratamento, todas as máscaras de tratamento elas têm um pH ácido, um pH que varia de 4,5 até 3. Nenhuma máscara tem um pH menor do que 3, eu nunca vi nenhuma até agora, e também nunca vi nenhuma máscara com pH, por exemplo, de 5. Então, nessa questão das máscaras de tratamento, muitas marcas não informam o pH. A maioria das máscaras não vem com o pH informado na embalagem. E a forma de você descobrir se a sua máscara, ela sela ou não sela a cutícula, ela tem ou não tem um pH tão ácido para selar a cutícula, é olhando no verso, na parte dos ingredientes, na verdade, da sua máscara, se ela contém o ácido cítrico, que é um ingrediente que ele tem o poder de selar a cutícula do cabelo. Justamente por ele ser ácido, ele vai regular o pH do cabelo e selar a cutícula do fio, tornando a máscara mais ácida. Agora, com relação aos condicionadores, a maioria dos condicionadores eles costumam ter um pH balanceado, que vem formando na embalagem, alguns não tem, mas esse pH balanceado ele é equivalente ao valor de 4,5. É um pH ácido que ele sela as cutículas do cabelo. Não sela tão quanto, por exemplo, um pH de 3, mas ele atua selando a cutícula do cabelo. Esses condicionadores eles são indicados para você utilizar após o shampoo, após a sua máscara de tratamento. E aí aqui entra a questão da maior dúvida de vocês de usar ou não um condicionador após a máscara. Para isso você precisa descobrir o pH da sua máscara, saber o pH da máscara. Porque, por exemplo, se você tiver um condicionador e o pH dele for 4,5 e você tiver uma máscara e o pH dela também for 4,5, tanto faz utilizar ou não o condicionador. Já se você tiver um condicionador com pH 4,5 e uma máscara com pH de 3,
você não precisa utilizar o condicionador após a máscara, porque como o pH dela é mais baixo, mais ácido, vai selar já a cutícula e dispensar o uso do condicionador. No entanto, isso só vale para o caso de você utilizar a sua máscara pura. Você vai utilizar somente aquela máscara de tratamento, o pH dela, por exemplo, é 3. Usando ela pura, já dispensa o uso de um condicionador de pH 4 ou 4,5 depois, que é um pH maior. Porém, quando vocês vão fazer alguma receita caseira que você vai utilizar aquela máscara de tratamento e você vai adicionar ingredientes a ela, você vai estar alterando o pH daquela mistura. E como você não sabe como vai ficar o pH após a mistura, é obrigatório, na minha opinião, utilizar o condicionador em seguida para selar as cutículas do cabelo. Toda vez que você fizer alguma receita caseira e você utilizar uma máscara, tendo ela um pH, por exemplo, de 3, que é bem baixo, bem ácido, você adicionando a ingredientes àquela mistura, você vai alterar o pH da mistura e precisa utilizar um condicionador em seguida para garantir o selamento das cutículas. Um condicionador de pH 4, 4,5, 3,5. Independente do condicionador, use sempre após esse tipo de receita caseira. E por último, os finalizadores de cabelo, que esses são utilizados após a lavagem, após tudo, né? Eu tô falando dos finalizadores em creme, eles costumam também ter um pH bem ácido de 3,5 a 4,5 e podem normalmente ser utilizados após uma máscara de pH 3, de pH 3,5 menor do que o do finalizador. Não vai afetar, não vai abrir a cutícula nem nada disso, tá certo? Então, sempre que vocês tiverem dúvida se a máscara ela precisa ou não que você utilize condicionador após o uso dela, você vai lá nos ingredientes e você procure por ácido cítrico, né, se vier em português, ou citric acid, se vier, né, em inglês, que é como costumam vir os componentes da máscara. Então, a grosso modo, explicando para vocês, quanto menor o pH do shampoo, quanto mais ácido for o pH do shampoo, menos ele vai abrir a cutícula e mais hidratante ele vai ser. Quanto maior o pH do shampoo, mais alcalino, né, mais próximo de alcalino ele for, mais ele vai abrir a cutícula e mais ele vai ser um shampoo de limpeza mais profunda. Já com relação às máscaras e condicionadores, né, bem parecidos, quanto menor for o pH da máscara e do condicionador, mais eles vão selar a cutícula do cabelo. E quanto menos ácido, né, um pouquinho maior, de 4,5 por aí, ele não vai selar tanto a cutícula, ele vai selar, mas vai selar menos do que um pH mais baixo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha esclarecido essa dúvida de vocês. Mas se restar alguma dúvida, né, deixem aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Se também quiserem um vídeo mais específico sobre essa questão do pH, que é realmente um assunto mais complexo, que requer um estudo maior, uma explicação melhor, eu posso gravar para vocês também, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o like se gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações também para não perder nenhum vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!